Bom dia, João. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Não dá porque tá muito claro. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia. Tudo Bom dia, bem? doutor. Tudo bom, gente? Tudo bem, o senhor? Tudo jóia. Que bom. Pode começar, Pedro. Bom dia a todos. Doutor Rubens. Rubens, como ele prefere ser chamado? Por favor. É doutor, mestre, o currículo do homem é grande. Esse aqui é o lápis dele, ó. Palestra, de livro, coautoria, né? Mas, até pelos próprios temas da tese, da dissertação, um apaixonado por condomínio, né? Um apaixonado pela matéria, uma pessoa que nós já nos conhecemos, né? O Daniel já teve aula com ele, a gente se conheceu no último ano no simpósio, e estamos ansiosos, né, para escutá-lo. Seja bem-vindo mais uma vez, e a palavra é sua, doutor. Obrigado, Pedro. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de participar deste café da manhã. É muito simpático podermos conversar neste horário, com essa formatação, e uma formatação que eu gosto muito, um ambiente mais informal, em que possamos efetivamente conversar e ter trocas com todos, porque as nossas experiências são complementares e, consequentemente, isso enriquece a todos nós. Fico muito feliz pelo convite, agradeço ao Pedro pela recepção, ao querido Daniel também, que sempre me prestigia, e a Eunice, a Juanita, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo. E o tema hoje é um tema super interessante e que merece a nossa atenção, porque quando nós falamos de condomínio urbano simples, a gente não pode esquecer que tem uma origem, um fundamento, uma base muito maior que envolve regularização fundiária. O condomínio urbano simples vem num pacote legislativo da Lei de Regularização Urbanística, da Lei 13.465 de 2017, que tem como finalidade maior conferir título de propriedade. Conferir título de propriedade ao cidadão é um ganho quântico, é um salto quântico na colocação deste cidadão no ambiente de negócio. Esse é o grande ponto
Esse é o grande debate social, é um debate mundial, é um debate que tenha ocorrido há pelo menos 30, 40 anos, em que se verifica que ao se conferir título de propriedade, se coloca o cidadão no ambiente de negócio com acesso a crédito. Isso é fundamental, porque o acesso a crédito gera livre iniciativa. O acesso a crédito leva ao empreendedorismo, que é o que a gente mais precisa na sociedade moderna, que é acesso a dinheiro para criar, para produzir, para criar o seu próprio negócio, que é o futuro da sociedade moderna. Quando vemos aí o empreendedorismo, as startups, as atividades de inovação e tecnologia, se não houver crédito, nós não temos condições de desenvolver. E não é por acaso que agora vem o projeto novo, semana passada, do Home Equity, que é a hipótese de viabilização do acesso a crédito por meio da sua própria unidade. O fato de ter título de propriedade é tão importante que, se nós avaliamos as favelas, as comunidades que não têm propriedade, o título de propriedade, é certo que todo aquele que reside nesses ambientes, ele sempre tem ou a conta de energia ou a conta de água devidamente regularizada e cadastrada. Porque, com o mero fato do endereço, ele já consegue carnê nas Casas Bahia ou qualquer outro ambiente de comércio. Então, ele sempre está em dia com a conta de água ou com a conta de energia, porque só o endereço já concede crédito, crediários, por exemplo. Imagine com título de propriedade. É fácil de ver quando você vai ao banco e quer pedir ali um empréstimo, e esse empréstimo ele é discutido da seguinte forma: qual é a garantia? A garantia é aval, é garantia do carro ou do imóvel? A taxa de juros varia de forma incrível se for imóvel. E, com base nisso, a necessidade de regularização de títulos de propriedade. Então, a Lei 13.465 de 2017, ela é muito ampla e trouxe ali alguns elementos extraordinários no campo da criação legislativa, da produção de direitos reais. Entre eles, o condomínio de lotes, que também veio para a regularização de loteamentos ou de condomínios criados no âmbito da Lei de Incorporação Imobiliária, naquele decreto 271 de 67, que permitia o desenvolvimento de lotes, a venda de lotes em construção pela Lei 4591 de 64, mas é um regime que era muito discutido sob o ponto de vista da burla à lei de parcelamento de solo. Então, vários empreendimentos realizados ao longo desse período estavam ali em situação de irregularidade. Então, ela veio regularizar por meio do condomínio de lotes. Esse condomínio de lotes foi inserido no 1358 do Código Civil, e o que leva a uma maior abrangência. Isso me parece uma realidade, que a inserção no Código Civil ele traz uma maior viabilidade jurídica no campo de conhecimento das normas. Trouxe o direito real de laje, igualmente, com a sua inserção no Código Civil, e tem o condomínio urbano simples. Eu acho uma pena que o condomínio urbano simples não tenha sido inserido igualmente no Código Civil, porque o Código Civil, como código da vida, é o nosso instrumento de trabalho nas relações privadas. É o que fica ao nosso lado. As legislações extravagantes, elas acabam, obviamente, sendo conhecidas muito mais por aqueles que lidam no dia a dia da área especializada imobiliária, por exemplo, no nosso caso, e menos daqueles que não têm uma maior conhecimento. Então, há um risco do condomínio urbano simples ele não ser tão
fomentado, não ser tão difundido pelo fato de não ter sido inserido no Código Civil. Mas, apesar disso, ele vai atingir e vai alcançar a sua finalidade. Finalidade essa que não é apenas de regularização, mas também de viabilização de modelos de empreendimentos mais simples, de modelos de empreendimentos com baixa complexidade e estrutura e que podem ser viabilizados nesse segmento. Eu, inclusive, trarei hoje para apresentação nesse café da manhã de um caso que eu tomei conhecimento recentemente de um condomínio urbano simples recém-instituído no Ipiranga, na Rua do Grito. Ali 4 casinhas que o empreendedor construiu e formalizou e instituiu por condomínio urbano simples, mostrando como isso pode ser bem aproveitado. Mas o que é, então, esse condomínio urbano simples, que veio no artigo 61 da Lei 13.465 de 2017? E até para contextualizar melhor, eu vou fazer a leitura só desse dispositivo, para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Quando um mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de REURB, regularização fundiária urbana, condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas na matrícula a parte do terreno ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si. No parágrafo único, dispõe: o condomínio urbano simples será regido por esta lei, aplicando-se no que couber o disposto na legislação civil, tais como os artigos 1331 a 1358 da Lei 10.406 de 2002, ou seja, do nosso Código Civil. E essa instituição será registrada na matrícula do respectivo imóvel, identificando as partes comuns do solo, as partes comuns internas da edificação e respectivas unidades autônomas, dispensada a apresentação de convenção de condomínio. Que, para mim, esse é um ponto que não mereceria tamanha informalidade. O fato de não exigir o registro da convenção de condomínio pode ser ruim a certo prazo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E falando sobre essa análise relacionada à estrutura do condomínio urbano simples, nós precisamos, então, trazer algum contexto para ele. Vejamos, antes dessa lei, era muito comum, e eu, por exemplo, tenho aqui um caso trazido de Cubatão, numa decisão em suscitação de dúvida, relacionado à instituição de condomínio edilício, antes de 2017, em que existia ali um terreno dividido em 2 partes, sendo cada uma dotada de casa com acesso direto para a via pública, e inexistência de áreas efetivamente comuns, a ausência de elementos que caracterizariam o condomínio edilício. Caso clássico, você tem ali casa geminada, um terreno que não admite desmembramento, porque eventualmente é menor do que o que a lei de uso e ocupação de solo prevê. Então, um terreno de 150 metros quadrados que não admite ali o seu desdobro e, consequentemente, eu não consigo, eventualmente, dividir. Vejamos, a casa era dos pais, os pais vieram a falecer, a casa ficou em condomínio voluntário para os 2 filhos e os filhos entendem que não faz sentido ali permanecer essa estrutura e querem dividir. Ora, não havia uma solução para isso, porque quando nós pensamos no condomínio edilício, nós pensamos em tipicidade, em números clausos, ou seja, o direito real ele observa a estrita legalidade, ele observa os rigores previstos na lei, ele só é condomínio edilício aquele que congrega áreas
comuns, indissociáveis das unidades privativas, e, consequentemente, no modelo da casa geminada, em que eu tenho a casa e eu ocupando todo o terreno, eu não tenho área comum. A parede que divide a casa é condomínio necessário, não é área comum, é regime jurídico próprio do Código Civil. Então, numa estrutura como essa, eu não tinha como superar o âmbito estrutural para instituir como condomínio edilício. Então, aquilo ficava em condomínio voluntário. Agora, se eu tiver uma pequena faixa não construída, ali tem um jardinzinho, por exemplo, 2 entradas, um pequeno jardim à frente, ou aos fundos um quintal. Como que eu faço hoje em dia? Eu tenho condomínio urbano simples. Eu, através do sistema recém-criado, eu já consigo encontrar uma outra solução voltada para tipicidade, legalidade, observância dos requisitos legais. Lembrando sobre os direitos reais, nós sabemos que ele observa o numerus clausus, ou seja, só é direito real aquilo que a lei produz, ou que a lei assim institui como tal, e a tipicidade quer ir à regra própria, àquele tipo, como no tipo penal. Não há crime senão quando a lei assim define, o direito real também. Ele só é direito real, tal como a lei o define. Consequentemente, ao se criar um novo modelo, ao se criar um sistema que se adeque à realidade do condomínio urbano simples. Agora, isso se faz levando em consideração alguns critérios. Por exemplo, a Lei 13.465 de 2017, ela foi regulamentada pelo Decreto 9.310 de 2018. Esse decreto que vai regular a regularização urbanística, ele vai trazer no seu artigo 69 algumas situações que não podem ser consideradas como condomínio urbano simples. Então, quando nós pegamos o artigo 69, ele primeiro na cabeça, ele vai conceituar, da mesma maneira que a Lei 13.465, quando o mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de reurb e condomínio urbano simples, respeitados parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminados na matrícula parte do terreno ocupada pelas edificações, as de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas e para as unidades entre si. As normas do condomínio edilício aplicam-se no que couber ao condomínio urbano simples. Só que no parágrafo 2º ele dispõe, não constituem condomínio urbano simples. E aí ele excepciona as situações contempladas pelo direito real de laje, ou seja, a situação do direito real de laje não é a mesma do condomínio urbano simples, as edificações, os conjuntos de edificações de um ou mais pavimentos, construídos como unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, a que se refere a 459.164, ou seja, deixando claro, olha, condomínio urbano simples não é igual ao condomínio edilício. Aqueles condomínios que constituem sistema viário interno para acesso às unidades autônomas, também, ele deixa claro que não se confunde, aqueles condomínios que possuem unidades imobiliárias autônomas com acessos independentes aos logradores públicos existentes. Então, ele vai restringir aquilo que se equipara ao condomínio urbano simples. E para efeito de instituição desse condomínio urbano simples, ele vai, então, trazer igualmente o que é necessário. Então, ao se requerer o registro da instituição do condomínio urbano simples, esse decreto, no artigo 61, ele vai dispor, assim como as normas da corregedoria, que falaremos um pouco mais à frente, o que é necessário. Ora, eu quero instituir um condomínio urbano simples. Então, o que eu levo ao registrador? Da mesma maneira que no condomínio edilício nós levamos
os instrumentos do artigo 32, da 459.1 de 64, o que eu tenho que levar para instituir o condomínio edilício, ou condomínio urbano simples. Então, o primeiro aspecto, projeto de regularização aprovado, do qual comuns têm as unidades que serão instituídas como unidades autônomas, planta simples de cada lote, com indicação das partes comuns no nível de solo, das partes comuns internas da edificação, se houver, e das unidades autônomas acompanhadas de memorial descritivo simplificado. Informação sobre fração ideal atribuída a cada unidade autônoma relativamente a terreno e partes comuns. Informação sobre o fim a que as unidades autônomas se destinam. Cálculo de áreas das edificações ou dos lotes, com discriminação da área global e da área das partes comuns, quando houver indicação da metragem de área construída ou metragem de cada lote para cada tipo de unidade. No memorial descritivo, constará a área aproximada das unidades, acesso às áreas comuns. E ele, então, já delimita também que, quando se tratar de regularização de interesse social, fica dispensada a apresentação de habite-se e certidões negativas de tributos e contribuições previdenciárias. Então, ele vai, igualmente, o decreto ser mais flexível quando se tratar de regularização de interesse social. Então, esse decreto vai disciplinar como lidar com o sistema do condomínio urbano simples. Um outro ponto importante é que cada estado, como vocês sabem, mas talvez seja uma obviedade, mas para alguns pode ser uma lembrança. Então, quando a gente lida com direito registral imobiliário, nós temos as normas extrajudiciais. Então, as normas editadas pela Corregedoria, que disciplinam a atuação do delegatário de serviço público, seja ele o tabelião ou seja o registrador. Como vocês sabem, esse delegatário de serviço público, ele exerce o serviço público em caráter privado, ou seja, ele é um concursado, é um concurso reconhecidamente mais difícil do que o concurso para a magistratura. Então, os notários, registradores, eles são preparadíssimos porque conseguem passar num concurso que é organizado pelo Tribunal de Justiça. Então, quem tem a disciplina, controle da atividade notarial registral é o Tribunal de Justiça, e os juízes em cada comarca são os corregedores, e esse delegatário de serviço público, ele exerce um serviço público em caráter privado, assumindo todos os riscos como qualquer empresário. Então, ele assume o risco ali da CLT, recolhe imposto na física, é uma atividade lucrativa, mas com alta responsabilidade. E ele, no âmbito público, ele tem que se ater às normas extrajudiciais. Então, às vezes, nós falamos, mas por que não pode? E a resposta dele é porque a norma da Corregedoria não me permite. Então, há uma vinculação da atividade da qualificação registral, que é o ato de intelecção através do qual ele avalia o título, ao que a norma delimita. Então, as normas extrajudiciais devem ser por nós, como operadores do direito, como aqueles que levaremos o pedido de registro, devem ser observadas. Então, o que eu gostaria de relembrar é isso. Ao se pensar na instituição de um condomínio urbano simples, ou de condomínio edilício, ou condomínio de lotes, ou qualquer modelo, não dá para deixar de ler a norma extrajudicial de cada estado, porque no estado de São Paulo, as normas extrajudiciais do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, e assim em cada tribunal local. E, então, nas normas da Corregedoria, nós teremos também os artigos 452 a 457, que contemplam aquilo que levará à qualificação daquela estrutura de empreendimento a ser instituído como condomínio urbano simples.
E aí temos algumas características que merecem a nossa atenção. Então, a primeira situação aqui é quando a gente fala de condomínio urbano simples, é fácil entender que é de aplicação restrita a imóveis urbanos. Pronto, o primeiro ponto é esse. Então, eu não consigo fazer um condomínio urbano simples em área rural. Ele é de regularização urbanística. Ele cabe no âmbito das áreas urbanas. Outro ponto que eu levantei logo no início, respeito aos parâmetros urbanísticos locais. E quando a gente fala de parâmetro urbanístico local, nós temos que pensar em plano diretor, temos que pensar em lei de uso e ocupação de solo, então a gente fala aqui de parcelamentos, ocupação de solo, nós temos que observar, consequentemente, as restrições urbanísticas, o uso do imóvel, ou seja, eu posso fazer, mas eu não posso ultrapassar aquilo que a própria legislação municipal contemplar. Então, isso é um ponto muito importante, porque apesar de ter como finalidade regularização, isso não quer dizer que ele vai superar as restrições urbanísticas. Então, é preciso avaliar, vejamos, aquela construção, ela é permitida naquele local? Vejamos, eu tenho um lote de finalidade unifamiliar. Eu não tenho como instituir como condomínio urbano simples, porque exigiria que fosse multifamiliar. Isso é muito comum em loteamentos, por exemplo, instituídos pela companhia City, instituídos por algumas companhias, alguns empreendedores, que delimitam o que a gente chama de restrição convencional de loteamento. Então, ali se institui, olha, o lote ele não permite construção mais de uma habitação. Então, aí eu não consigo superar aquilo que foi previsto para aquele loteamento. Eventualmente, uso e ocupação, a prefeitura delimitou também que ali não pode ter casa com mais de uma residência, um lote com mais de uma residência. Eu estou participando com muita honra pela OAB, sou representante da OAB no CONPRESP, que é o Conselho Municipal de Preservação Histórico Ambiental e Arquitetônico. E isso tem sido muito levado ao debate ali, especialmente regiões que têm até o tombamento do loteamento. Então, várias regiões de São Paulo, o loteamento tem certas características. Pacaembu, Lapa, a região dos Jardins, em Pinheiros, tem várias regiões que tem ali uma área de preservação. E ali, quando você delimita, você avalia as restrições, eventualmente um loteamento de 1930, 1940, tem a delimitação, olha, Cidade Jardim, não pode o lote ter mais do que uma residência. Se não pode ter mais de uma residência, eu não supero o condomínio urbano simples. Então, esse é um debate importante que tem sido trazido para viabilizar um empreendimento como esse ou não, e que merece uma atenção nossa também, porque há várias regiões da cidade, e isso falando aqui de maneira aberta e sem análise do caso em concreto, mas há várias regiões da cidade em que nós temos baixa ocupação populacional, várias. E aí você tem casas enormes que faziam sentido na década de 30, de 40, de 50, as famílias tinham 5 filhos, 6 filhos, e hoje essa casa está ali para um casal, com um filho, e muitas vezes essas casas não são ocupadas, não são aproveitadas, ficam ali ociosas. Será que nós não poderíamos explorar melhor esses ambientes e essas casas serem ali construídas ou aproveitadas para realizar um condomínio urbano simples, em que as unidades
fossem os quartos e, eventualmente, isso fosse convertido no que a gente tem falado hoje de co-living, que as pessoas convivem e compartilham as áreas e serviços comuns. Então, claro, não é tão simples, mas será que eu não poderia pegar um imóvel dessa magnitude, uma casa com 8 cômodos, com 10 quartos, e converto cada quarto numa unidade autônoma e deixo a área da sala, as áreas externas, lavanderia, cozinha como áreas de uso e compartilhamento comum? Então, são ideias que são lançadas, mas que exigem a análise do plano diretor, a lei de desocupação de solo, para cumprimento, porque tudo há uma razão de ser, boa ou ruim. Existe ali uma preocupação nesses empreendimentos ou áreas tombadas da cidade por manter as características do bairro, com baixa ocupação, com menos trânsito. Mas faz sentido ainda? Justifica-se? São pensamentos que a gente precisa igualmente trazer. Seguindo nas características do condomínio urbano simples, variedade de edificações com acessos autônomos, autonomia da unidade a ser individualizada, ou seja, eu não posso pensar no condomínio urbano simples de uma unidade e eu preciso viabilizar que essa unidade tenha acesso à via pública, acesso público, ou seja, ela tem que ter condições de ser aproveitada com uma certa autonomia. Não quer dizer que não tenha que cumprir regras, quer dizer que ele tem que ter acesso à via pública. Então, são algumas características trazidas no ambiente do condomínio urbano simples, que não é diferente nesse caso do condomínio edilício. Não é exclusivo de REURB. Esse é um tema que eu gostaria de trabalhar com vocês, porque a Lei 13.465, ela tem esse viés de regularização urbanística, mas não é apenas para isso. Quando nós pensamos no condomínio de lotes, por exemplo, além de ser necessário para a regularização de uma série de empreendimentos que estão ali com dificuldade de obtenção de habite, etc., ele viabiliza uma necessidade do mercado, que é vender o lote, sendo uma área fechada. Vejamos, se eu estou no loteamento de acesso controlado, que também foi regularizado pela 13.465 de 2017, as vias de acesso, domínio público, são áreas públicas. Agora, se eu estou num condomínio de lotes, as vias de acesso são áreas privativas. Isso muda o conceito de intimidade, privacidade e de própria segurança. Então, isso tem que ser avaliado. O condomínio urbano simples, da mesma maneira, ele foi criado para solucionar um monte de questões que estão ali pendentes, que merecem a atenção, e foi criado um sistema para isso, mas ele também viabiliza uma série de pequenos empreendimentos por uma menor complexidade. Eu vou até citar, como já mencionei, um empreendimento em Ipiranga, 4 casinhas, num terreno pequeno, que foram feitas e disciplinadas pelo condomínio urbano simples. Outra característica, e aí tomando meu café aqui no nosso café da manhã. Outra característica, saúde, Pedro. Outra característica, aproxima-se do condomínio edilício dispensando algumas formalidades e gestão das áreas comuns por instrumento particular. Como nós mencionamos, a lei a gestão podendo ser formalizada. As questões merecem cogitado. A lei
62, a convenção de condomínio. Lembrando, convenção de condomínio pode ser por instrumento particular também, não precisa ser por escritura pública. Então, não há necessidade. Um condomínio de ilícito eu faço por instrumento particular a convenção. Posso fazer por escritura pública? Posso, mas a lei não exige. Basta que esteja ali subscrita por pelo menos 2/3 dos condôminos. Aqui a lei fala, a gestão é feita de comum acordo entre os condôminos, podendo ser formalizada por instrumento particular. A lei quis dar maior flexibilidade, quis dizer, olha, vamos sentar aqui, são os condôminos, e definir critérios. Como a gente vai fazer? Dispensa síndico. Se não há convenção de condomínio, não tem síndico obrigatório. Ora, mas vamos fazer um rodízio, são 4 condôminos, cada ano é uma pessoa que toma conta, vamos fazer o rateio das despesas de que maneira, o que vamos fazer esse ano, deixou maior flexibilidade. Porém, o lado que me parece ruim disso é que hoje podem ser 4 condôminos, só que a lei, ao atribuir, e isso eu acabei não explorando, desculpem, mas o próprio artigo 62 prevê no parágrafo 1º, após o registro do condomínio urbano simples, deverá ser aberta uma matrícula para cada unidade autônoma, a qual caberá como parte inseparável uma fração dela do solo e das partes comuns, representada na forma percentual. E se é unidade autônoma, no parágrafo 2º já diz, essa em matrícula própria pode ser alienada e gravada livremente por seus titulares. Isso quer dizer o quê? Hoje são 4 condôminos lá que se entendem, deu tudo certo. Só que depois alguém vende a unidade. Ao vender essa unidade, será que o novo condômino vai manter o mesmo grau de relacionamento que os anteriores e eles conseguirão administrar de maneira equilibrada, tranquila, como faziam na origem? Isso é o que a gente vê sempre. Vejamos, quantas sociedades, mudando um pouco de assunto, pelas sociedades criadas pelos 2 amigos, são sócios, andaram muito bem por 30 anos, 40 anos, eu conheço várias. Na hora que os filhos vieram para a empresa, acabou a empresa. Vocês concordam? Não é super comum isso acontecer. São outras pessoas, outras ideias. Então, ao se definir que a administração, a gestão será por instrumento particular de comum acordo, para o futuro talvez não se sustente. Então tem que ser muito pensado a esse respeito. E me parece, por conta disso, que ainda que seja um condomínio urbano simples, seria interessante que fosse registrada a convenção de condomínio. Pode ser uma convenção mais simples, não precisa ser com toda a complexidade da convenção de um condomínio edilício. Não precisa fazer assembleia, pode fazer reunião periódica, não sei, pode criar ali uma regra mais simples. Mas me parece que registrar a convenção de condomínio confere a famosa oponibilidade erga omnes, ou seja, confere o dever de cumprimento pelos presentes e pelos futuros. E dessa maneira, aquele que ingressasse já ingressaria ciente das regras que regem aquele condomínio urbano simples. E aí eu tenho mais 2 pontos que eu gostaria de conversar com vocês. Um é um comparativo das modalidades condominiais, ou seja, quando a gente avalia hoje o sistema jurídico, nós temos alguns condomínios, algumas espécies condominiais. Vejamos, condomínio voluntário, o condomínio necessário, o condomínio edilício, o condomínio urbano simples, o condomínio de lotes e o condomínio oriundo de usucapião coletiva. E aí, para cada um deles, eu cogitei aqui se o síndico é obrigatório ou não, se a convenção é obrigatória ou não, CNPJ,
hipótese de extinção e contribuição condominial. Então, por exemplo, no condomínio voluntário, não existe síndico. Os condôminos são os que regem aquele condomínio pro indivíduo, salvo se decidir que um seja o seu administrador. Então, ali, vejamos, são 3 irmãos que receberam os imóveis dos pais e decidem, olha, você administra, você recebe os aluguéis, você cuida da fazenda, você faz o que tem que ser feito. Tem as regras do condomínio voluntário, lá do 1314 até 1330 do Código Civil, ali definindo, inclusive, a reunião e o voto pela maioria, pela fração ideal da maioria, por exemplo. Questões que podem ser discutidas. Olha, o imóvel vai ser alugado. O condômino tem preferência na locação em relação a terceiros, ou vai ser alienado, extinção do condomínio, regras próprias do condomínio voluntário. Convenção de condomínio obrigatória, não. Pode ter, hoje pode, isso é interessante. Quando veio a lei que instituiu a multipropriedade imobiliária, ela inseriu um dispositivo na lei de registros públicos que permite hoje registro de convenção de condomínio pro indivíduo, de condomínio voluntário. Então, imagine uma fazenda hoje, uma unidade produtiva extraordinária, em que você pode registrar uma convenção de condomínio para disciplinar o sistema. Quantas fazendas que têm vários condôminos? Eu posso criar regra de direito de preferência, posso criar regra de administração. Então, hoje existe. É muito comum convenção de condomínio pro indivíduo em shopping center. Então, o shopping center não é um condomínio edilício, é uma grande estrutura e, eventualmente, são 3, 4 empresas que são proprietárias. Então, uma convenção de condomínio registrada que gera, dessa maneira, oponibilidade, ou seja, quem ingressar, quem virá condômino, tem que cumprir aquelas regras. Então, hoje pode. CNPJ, não. Condomínio voluntário não tem CNPJ, que, para mim, é um tema que no passado existiu, condomínio civil, e hoje a Secretaria da Receita Federal não permite mais. Extinção do condomínio voluntário. Perfeito. Extinção, se é divisível, pode ser por desmembramento, escritura de zona amigável, se é indivisível, alienação de coisa comum. Contribuição é obrigatória e proporcional à fração ideal. No condomínio necessário, meiação de muro, paredes. Não, síndico, não. Convenção não é obrigatório, CNPJ não é obrigatório, extinção não, porque a origem é da lei, ou seja, é necessário. Aquela regra é própria e a extinção só se daria com desmoronamento. E terceiro, contribuição é obrigatória. Ora, quem paga o muro pode exigir do outro a meiação. Por exemplo, manutenção, conservação. Condomínio edilício, e é o nosso dia a dia, os síndicos, sim. Convenção essencial, é requisito para a instituição do condomínio edilício, a convenção de condomínio, nas palavras de Caio Mário, pacificação e convivência social. É indispensável para a pacificação e convivência social. CNPJ, obrigatório pela Secretaria da Receita Federal. Extinção por destruição, desapropriação, confusão ou alienação total. E ainda, contribuição é obrigatória. Quando eu falo da confusão, é o fenômeno de todas as unidades serem adquiridas pelo mesmo condômino. Hipótese de extinção, porque todas as áreas comuns passariam a ser pertencentes a uma única pessoa. É obrigatório? Não, mas pode acontecer de todos, e aí você extingue o condomínio para efeito do interesse do próprio condômino, se for o caso. Condomínio urbano simples. Então, síndico, o que há previsão no artigo 61, ou seja, de escolher alguém que faça a sua gestão. É obrigatório? Não. Você tem ali alguém que fará a gestão de comum acordo, ou seja, aqui eu teria o comum acordo para efeito de definição
de quem faria a administração daquele empreendimento. Outro ponto, convenção é dispensável devido à sua constituição simples, ou seja, a lei ela permitiu ter ou não a convenção. CNPJ, e aí, sim ou não? Não sei, é uma dúvida, e o tema é novo, então, será que a Receita Federal vai exigir do condomínio urbano simples o CNPJ? A meu ver, vai depender do interesse do próprio condomínio. Vejamos, se eu tenho aqui áreas comuns, eu preciso contratar um seguro. Se houver uma estrutura um pouquinho maior, eu preciso de um empregado, por exemplo, alguém que tome conta, um zelador, um faxineiro. Então, vai depender dessa análise do que será contratado, das necessidades do condomínio urbano simples. Extinção, idêntica ao edilício, as mesmas hipóteses, até porque a lei diz que ele se aplica no que couber. E contribuição é obrigatória. A gestão, ou seja, cada um tem que arcar um valor correspondente. Condomínio de lotes. Então, síndico, sim, porque se aplicam as regras do condomínio edilício. Convenção obrigatória, porque igualmente se aplicam essas regras. CNPJ, extinção e contribuição no mesmo critério. Então, o condomínio de lotes, ele é assemelhado ao condomínio edilício em todo o seu sistema. Desde lançamento, incorporação imobiliária, não é igual, mas é equiparado. A meu ver, tem uma diferenciação do condomínio de lotes relacionado à visão de fração ideal e unidade autônoma. No condomínio edilício, você tem uma correspondência da fração ideal no terreno. No condomínio de lotes, a meu ver, o lote ele é unidade privativa e as áreas comuns correspondem às demais acessos e equipamentos urbanos. Você não pode ter uma sobreposição de lote, que é privativo, com área comum, sobre o mesmo solo. Então, há uma diferenciação nesse campo, mas no restante ele se equipara ao condomínio edilício. E ainda o condomínio oriundo de uso capião coletivo, ou seja, síndico não, segue-se à vontade da maioria. Esse é o oriundo do Estatuto da Cidade. A convenção não é obrigatória, CNPJ não é obrigatório, a extinção por decisão de 2/3 dos condôminos, ao que diz o artigo 10, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade, e a contribuição é obrigatória também. E o último ponto que eu gostaria de conversar com os meus amigos é exatamente o que trata de um caso real do condomínio de lotes. É o condomínio denominado Independência. Deixa eu abrir aqui a matrícula, que foi feito em 2018. E ele está registrado lá no 6º Cartório de Imóveis, na matrícula 230.858. Era um terreno, deixa eu ver se eu acho a medida, o terreno de 180 metros quadrados. Era uma casinha na Rua do Grito, lá no Ipiranga. E aí o terreno foi comprado por um pequeno empreendedor imobiliário e ele fez um projetinho de 4 casas. E o terreno é muito apertadinho mesmo, porque ele tem aqui 6 de frente por 30 de fundos. Só 6 de frente. E conseguiu desenvolver 4 casinhas com uma via de acesso às 4 casas. Então, ele é comprido, 30, desses 30 fez um acesso e as 4 casas à sua direita.
E ainda as 2 primeiras casas têm uma vaga de garagem, ainda tem uma vaga de estacionamento. E esse empreendimento, então, chama Residencial Independência. E aqui na matrícula nós já verificamos que o proprietário, usando das faculdades que lhe são conferidas, destinou o condomínio residencial horizontal objeto desta matrícula ao regime de condomínio urbano simples, nos termos do artigo 61 e seguintes da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, e artigos 1331 e seguintes do Código Civil, o qual é constituído de um conjunto de 4 unidades habitacionais, casas, cada uma contendo 4 unidades numeradas de 1 a 4, com acesso pela Rua do Grito, composto de 2 prédios, cada uma contendo 2 casas. Então, fizeram 2 predinhos e cada um com 2 casas, com 3 pavimentos cada, sendo o pavimento térreo, mais parte descoberta, destinada a 2 vagas. E aqui ele vai para a descrição, tem pavimento térreo, aí tem o pavimento, um segundo pavimento com 2 dormitórios, e ainda tem um terceiro pavimento com terraço descoberto e com laje impermeabilizada. Aí ele vai instituir as diferentes partes do empreendimento, então ali é a parte comum, e aí ele segue a regra do 1331 do Código Civil, trazendo as partes de uso comum, áreas internas de circulação, fundações, o terreno, troncos, vigas, colunas, tudo isso como área comum, como a gente trata no condomínio edilício, calçadas, e aí 2 vagas de garagem vinculadas à unidade 1 e 2, indeterminadas, de uso comum desses condôminos, e depois as partes exclusivas, serão consideradas as unidades, as casas com as suas medidas, com casas de 50 metros quadrados, essas casinhas. E depois vem dispensa da convenção de condomínio, prevista aqui na matrícula. Igualmente, fica dispensada a elaboração da convenção de condomínio, e olha que interessante, em razão da simplicidade do condomínio de pequeno porte, bem como eleição de um síndico, cabendo aos proprietários resolver os casos em comum. As despesas com as áreas de uso comum serão rateadas nas proporções das frações ideais do terreno, salvo as relacionadas com as vagas de garagem, que serão rateadas exclusivamente pelas unidades 1 e 2. Desta forma, com exceção das vagas de garagem, as despesas extraordinárias relacionadas a áreas e coisas comuns, tais como terreno, onde se acha edificação, paredes em comum, muros divisórios, despesas estruturais, serão rateadas na proporção das frações ideais do terreno. E fecha a matrícula dessa maneira. Então, a gente verifica, já concluindo, que além da regularização urbanística viável por meio do condomínio urbano simples, é uma oportunidade de desenvolvimento de empreendimentos. Claro, aqui, para que isso acontecesse, houve uma aprovação de projeto, houve ali a apresentação de um projeto, que aqui não está dizendo na matrícula, que a meu ver até deveria, mas ele não menciona o próprio projeto, mas houve a aprovação de um projeto de construção, houve a BITS aqui, CND, todos os requisitos foram cumpridos, até porque não é de interesse social, não é reúbe de interesse social. E apresentado memorial, quadro de áreas, foi feito tal como o empreendimento de condomínio edilício, só que com menor complexidade para efeito do seu próprio registro. Aliás, acabei de ver aqui, agora lendo a própria quadro de áreas, quando há a descrição das unidades, a menção do quadro da NBR 12721, ou seja, mostrando a observância dos requisitos do quadro de áreas da NBR. Então, me parece que é um instrumento interessante, que vai viabilizar diversos casos de áreas,
há uma necessidade aqui de observar área comum. Para ter condomínio urbano simples, tem que existir área comum. Se não tiver área comum, nem que seja um jardinzinho, nem que seja um quintalzinho, tem que ter uma área comum. E não adianta a parede divisória das casas, mas ele vai regularizar e vai viabilizar a instituição de unidades autônomas por meio do sistema de instituição do condomínio urbano simples. A disciplina de gestão não é complexa, mas nada impede que se faça melhor, a meu ver, e, ao mesmo tempo, vai viabilizar a instituição de pequenos empreendimentos por meio do condomínio urbano simples. Não me parece, e vale concluir, que eu possa fazer um lançamento de um empreendimento imobiliário por condomínio urbano simples. Certo? Isso é importante observar. Não é uma incorporação imobiliária de condomínio urbano simples. Mas eu posso, eventualmente, construir, instituir como condomínio urbano simples e vender as unidades. Esse acho que é um ponto importante. Não me parece caber o lançamento, mas cabe construir e vender dessa maneira. Então, essas são as observações que me parecem mais importantes. Ainda não há uma grande problemática sobre o condomínio urbano simples, mas já fico contente de ter tomado conhecimento de um empreendimento, um caso prático, que é algo ainda não tão comum nesse campo, e já agradeço aos meus queridos amigos pela oportunidade e fico à disposição para algum esclarecimento, para algum comentário ou até para alguma correção daquilo que eu considerei mais importante quanto ao condomínio urbano simples. Obrigado a todos pela atenção e pela paciência. Eu já estou aqui fervendo. Quer falar, Daniel? Parabéns, senhor presidente, pela palestra. Você sabe que eu sou seu fã. Tive a honra de tê-lo como professor, como trabalhar na banca do seu escritório, aprender muito com o senhor. É um amigo. Eu quero registrar, presidente, a presença de algumas lideranças do OAB de Itaquera, rapidamente, né? A doutora Patrícia, vice-presidente de assistência judiciária, doutor Quinteiro, presidente de assistência judiciária, doutora Alcione, presidente da Igualdade Racial, doutora Simona de Carvalho, vice-presidente de Jovem Advocacia, doutor Celso, presidente de Direito Trabalhista de Processo Trabalhista, doutora Vanessa, presidente da Comissão de Grandes Eventos, grandes lideranças acompanhando a sua palestra e tenho certeza que eles adoraram também. Quem mandou um abraço para o senhor, eu falei agora com ele, foi o Lair Krahenbu. Querido. Grande especialista em habitação, vice-presidente de assuntos legislativos do Secov, mandou um abraço para o senhor. Muito obrigado, obrigado. Obrigado a todos pelo prestígio. Eu tenho uma pergunta. A instituição do condomínio urbano simples, ela é nova, veio de 2017. E está sendo bastante aplicada? Como que os cartórios estão aceitando? Ainda tem uma certa resistência por parte deles? O que a gente tem visto são poucos, como você mencionou, é novo, né, Daniel? São poucos os casos que têm sido submetidos à qualificação registral ainda. Mas o que eu tenho visto nos cartórios é um enorme interesse pelo registro. Legal. Porque tem o primeiro, mais ou menos, Daniel, o que a gente passa com a uso capião extrajudicial. Perfeito. Como eu vou fazer? Como que eu vou encaixar? Mas eu quero fazer. Eu preciso conhecer, eu preciso desenvolver. O serviço cartorário hoje, o serviço registral imobiliário, ele atende à função social. Ou seja, ele deve encontrar soluções para que haja a regularização da propriedade. E aí eles têm que observar o mínimo indispensável. Claro, vejamos, a discussão do direito real de laje. Eu quero fazer direito real de laje. Bom, mas se a propriedade, se o solo não pertence a quem
se encontra no piso superior, no piso base, eu não consigo fazer a instituição do direito de laje. Aqui é a mesma coisa. O registrador não consegue superar a titularidade. Não adianta, eu quero instituir o condomínio urbano simples sobre posse. Não dá. Eu preciso de propriedade. Então, primeiro você legitima a sua posse, se for uma área da municipalidade, e por meio da legitimação de posse eu vou ter a propriedade, ou eu resolvo pela uso capião, ou eu... Legitimação fundiária. Exato, regulação fundiária. Isso é fundamental. Enquanto eu não tiver isso, eu não consigo instituir. Mas a partir do momento que eu tiver, o que vai se observar? Primeiro, é viável? É aquela propriedade regular? Vejamos, o registrador vai ter que observar ali um alvará. Se for um condomínio de regulação urbanística, eu preciso de um alvará, de um habite-se. Não, mas é de interesse social. Aí é um outro pacote. Aí é um outro pacote próprio de interesse social, que haverá a participação da municipalidade para efeito de viabilizar, eventualmente, a regularização de uma grande área. Você tem experiência enorme com relação a isso, ou seja, pego ali uma comunidade que está em um terreno da municipalidade e eu preciso dar uma solução. E essa solução pode se dar por condomínio urbano simples. A prefeitura mesmo fomentando, a prefeitura mesmo viabilizando a instituição como condomínio urbano simples, né? Então, é uma forma viável, e aí a prefeitura vai dizer, não vai ter habite aqui, mas eu estou conferindo a propriedade e a unidade para cada um desses moradores. Então, são formas possíveis. E aí o que eu vejo, sim, uma enorme intenção da introdução desses sistemas no registro imobiliário. Isso é o que a gente mais tem observado. Dentro do processo de regularização fundiária, em alguns lotes dá para se implantar o condomínio urbano simples. Isso é fato. Exato. Às vezes a solução é essa, né? Porque, não, eu vou regularizar primeiro um lote, depois eu vou regularizar. Não, eu tenho áreas ali que permitem já fazer o condomínio urbano simples e instituir a unidade autônoma. Esse é um grande tema atualmente, que eventualmente, até tem um condomínio de lotes como regularização. Eu faço condomínio de lotes e depois, num dos lotes, eu delimito o condomínio urbano simples. A lei trouxe vários instrumentos registrários que se interrelacionam. Eu consigo instituir com vários instrumentos essas figuras para gerar o direito de propriedade. Rubens. Sim, Pedro. Você entende que, por exemplo, um grupo de galpões que tem uma área comum, seria possível condomínio urbano simples, mesmo a legislação dizendo que seria cultivar construções de casas ou cômodos. Exato. É porque você tem ali destinação, né? Você tem que conferir a destinação. Não há ainda que fale casa, mas falou cômodos também, né? Ou seja, a lei não me parece restringir apenas a habitação. Não me parece restringir a habitação. Agora, vale pensar nessa figura, né? O quanto isso diferencia de um condomínio edilício. Então, você está em um grupo de galpões, será que não é um condomínio edilício que você estaria presente? Porque, eventualmente, é isso. Você tem ali vários galpões bem colocados e com facilidade de gerar... Existe muito uso misto em periferia, em que a pessoa tem residência em cima, a lojinha embaixo, no fundo um outro acesso para uma outra unidade. Perfeito. Normalmente feito pelos meus patrícios, por portugueses, e que não tem regularização hoje. Perfeito, perfeito. Quando você pensa nisso, a lojinha, o apartamento e uma edícula, perfeito. Eventualmente ele quer ficar com o apartamento e quer vender a loja. Sim. Ou que é prefeito de planejamento sucessório. Eventualmente eu quero já evitar
que tem Uma um briga. problema entre os meus filhos no futuro, então eu vou instituir e já atribuir. São boas soluções, né? Esse é um modelo interessante que, a meu ver, caberia bem. Eu fiquei com uma preocupação quando você fala assim, né? Quando na lei fala que não é obrigado a constituir condomínio. Vamos falar, nós temos um grupo de casas, como você disse, e tem uma área comum. E o poste de iluminação dessa área comum cai em cima de alguém, né? Cria uma responsabilidade. E dentre os condôminos tem um cara com dinheiro. Eu, como vítima, posso escolher ele. Né? Porque ele é coproprietário. Ele é dono daquela pedacinho lá. E até para outras situações, como é que, ao contrário, alguém entra com um caminhão numa área comum. Aí, quem tem a capacidade postulatória? Né? Um condômino, mas o outro não concorda com o orçamento. Quer dizer, você cria uma vacatio-legis, você cria uma situação que eu acho que tem que ser legislativamente resolvida. Né? Tem lacunas, né? Que agora, ao passar do tempo, vão causar problemas. Né? Perfeito, perfeito. Imagine isso, né? Você tem lá o condomínio urbano simples instituído, cada um responde por sua fração ideal, tá lá, mas não tem uma disciplina, não tem realmente, como você colocou, o fato de não ter capacidade postulatória, você não identificar, é muito difícil. Então, é melhor que você realmente o faça se aproximando do condomínio edilício ao máximo, ou seja, é dispensada a convenção de condomínio. Sim, é dispensada. Mas nada impede que você institua com convenção de condomínio e regendo a figura do síndico, delimitando as atribuições. Eu acho que isso é um ponto bastante importante, né? Será que precisa ser tão informal assim? Talvez o melhor... O André Abelha é uma pessoa que é um crítico. Não sei se mudou. Eu, pelo menos, que eu li do André Abelha, ele até fala em simplesmente absurdo, né? O condomínio simples. Ele é um crítico. Tem essa visão. E não dá solução de delício, como você mesmo disse. O exemplo que eu dei não cabe delício, né? Da casinha com em cima e atrás, por exemplo. Ele veio para solucionar uns problemas, né, existentes, né? Nós não vivemos no mundo ideal, infelizmente. Eu tenho uma dúvida. Quando vai ser por REUBS, normalmente não cumpre as exigências urbanísticas. E aí? Porque a legislação entende ressalva, né? Precisa de apídice, mas não revoga a cabeça do artigo, né? Não revoga que você tem que cumprir. Falou tudo. Que é um grande problema hoje em dia, até das questões ambientais. Você tem brigas nas prefeituras sobre esse ponto. Olha, tem ali o pessoal de regularização de um lado e o pessoal de meio ambiente do outro. Não consegue chegar a lugar algum, porque eles não conseguem se entender. E de um lado quer regularizar, de um lado quer dar título de propriedade, quer viabilizar a instituição do condomínio urbano, ou o condomínio de lotes, ou laje, e o outro lado, tá, mas pera um pouquinho, isso aqui é área de preservação permanente, ou é área de manancial, eu não posso nem regularizar. E APP. Então, aí vem esse tipo... É o tipo de debate mais comum hoje em dia, né? E qual é o grande problema que nós enfrentamos? É que você, como sopesar direito à moradia e direito a um ambiente ecologicamente sustentável? E isso veio da origem. Ora, por que deixou ocupar? O grande problema é esse, por que deixou ocupar aquela área? Hoje você tem uma... Está falando que é o famoso fato consumado. Exato. Então, hoje tem uma decisão, que eu li muito rapidamente, só a mensagem do newsletter do TJ, mas determinando Guarulhos a retirar 85 famílias de uma área de preservação permanente, sopesando isso. Olha, o direito à moradia não pode suplantar a questão ambiental. E determinando que a prefeitura
dê condições de moradia digna para essas famílias, atribuindo responsabilidade, né? Então, esses são temas que é difícil politicamente você tomar esse tipo de atitude, né? Então, não vou retirar porque eu perco o voto. A gente sabe que, infelizmente, no âmbito político isso é muito colocado. Eu lembro uma época que eu advoguei para a Coab e ali tinha inúmeras ações paradas, tal, e eu comecei a pedir tutela antecipada e conseguia ter tutela para desocupação. O pessoal, nossa, Rubens, você conseguiu, tal. E agora vamos lá, vamos fazer, tal. Ah, pera um pouquinho, porque será? Vai desocupar, vai me causar tal, tal problema. E minhas petições eram em que sentido? Ora, o capital tem que voltar para a Coab e fazer mais empreendimento. Então, se o fulano não está pagando, desculpe, ou ele paga, ou eu preciso do dinheiro para poder usar para outras habitações. Oh, que beleza, tal. Os juízes encamparam. Aí, na hora que é para executar, ninguém quer executar. Porque, puxa vida, exatamente, né? Então, esse é um outro tópico que eu acho bastante complicado quando a gente entra no campo da regularização. Que todo mundo quer fazer, é bonito, mas na hora de realmente fazer acontecer, tem hora que você vai ter que ser duro, porque não vai conseguir resolver. Então, aqui não tem jeito, pessoal, vai ter que sair. Mas o que eu gastei aqui para construir? Como você vai me tirar daqui? Então, tem todos esses tópicos aí que me parecem de difícil solução. Seja do ponto de vista urbanístico, urbano simples, seja do ponto de vista de lote, de regularização de lote, qualquer um deles é extremamente complicado. Você vai falar, vou fazer uma regularização de loteamento, atender a 6766, e aí você tem área da mesma maneira. Você tem área de doação, você tem área de preservação permanente, você tem área ali de morro com declividade superior ao que você pode... Unidade de conservação. Exatamente. Então, esse infelizmente, é o problema de sempre, que a gente acaba enfrentando, né? Mas a verdade é que uma hora isso tem que ser resolvido, porque as consequências para o meio ambiente ou até de risco a essas pessoas é enorme, né? As pessoas acabam mudando para regiões de risco, para regiões ali sujeitas a desmoronamento. E aí você tem que tomar atitudes mais graves, mais fortes. Mas é difícil ver quem tem a coragem de fazer efetivamente, né? Não é fácil. Daniel bem conhece isso, né, Daniel? Habitação é pisar em ovos. Tem a questão técnica e tem a questão política também, né? Tem que se encontrar uma maneira de se dividir bem essas questões. Presidente Daniel, são 9h56. Não vamos atrapalhar muito o As presidente. considerações que o Rubens tem. Mais um Gente, pouco alguém tem mais alguma dúvida? Quem quer tirar? Presidente, só pediram para o número da matrícula que você mencionou do condomínio urbano simples. Ou se você puder encaminhar uma cópia para a gente. Eu mando para vocês também, mas de qualquer maneira, quem quiser anotar, é o 6º cartório de registro de imóveis, matrícula 230-858. 230? 858. Do sexto. Do sexto? Sexto. Rubens, eu só tenho a agradecer. Ixi, caí. Tô aqui. Estamos te ouvindo. Eu só tenho a agradecer e tenho certeza que vamos continuar te chamando e bebendo do teu conhecimento, da sua boa vontade em compartilhar, né? Em ser claro, em dar instrumental, que isso é fundamental, né? Quanto mais a gente instrumentalizar os colegas e a nós mesmos, né? Poderemos fazer um trabalho melhor e prestar um serviço melhor aos nossos clientes. Ainda mais na região de Itaquera, presidente, que a irregularidade é enorme.
que pega Itaquera, São Mateus, Cidade de Tiradentes, Guaianazes, e procuramos conscientizar os advogados, os moradores, que eles têm esses direitos de propriedade, né, da regularização. E contamos com pessoas de excelente nível, como o senhor. Imagina. Gratidão, Quero Rubens. sempre convidá-lo para... O senhor Pra já mim é um considera prazer. um parceiro da Comissão de Direito Imobiliário aqui de Itaquera, da OAB de Itaquera. Para mim é uma honra e um prazer também. Estou sempre à disposição. Esse bate-papo é fundamental. Acho que ninguém é dono da razão. A gente aprende todo dia. Eu aprendo muito com vocês e tem algumas experiências que eu posso igualmente compartilhar. E faço com muita alegria. Acho que é exatamente isso. Todas as experiências que nós pudermos transmitir, estamos contribuindo para melhor advocacia, para a qualificação da advocacia, que no final do dia é para atender melhor os nossos clientes. E existe aquele conceito, né, de que se todos nós caminharmos para um ambiente mais positivo, todos ganham. Então, não tem essa história de, eu só quero guardar para mim. Não, quanto mais dividirmos, mais seguirmos com orientações uniformes, melhor. E eu estou sempre à disposição para isso. E agradeço mesmo, muito grato a vocês pelo convite. Já lhe convido para a inauguração da nova sede da OAB de Itaquera. Data indefinida em razão da pandemia, mas teremos a inauguração. Eu vou mandar o convite. E teremos mais 3 encontros, presidente, do Café da Manhã. O próximo palestrante vai ser o Pedro, vai falar sobre práticas de contrato de compra e venda. Que beleza. Depois, na terceira semana, vai ter o professor Garbi, não sei se o senhor conhece, desembargador. Grande, uma cultura jurídica incrível, incrível. Ele vai falar sobre jurisprudências do CDSTJ, né, na questão do direito imobiliário. E o último vai ser o professor Jorge Alexandrides. Conhece? Cortou. Ele está com 10 horas, Daniel. Ele vai não, mas cortou. Acho que seria interessante encerrar, porque já são 10 horas, ele vai entrar na federal. Ele pode ter que ter. Vamos esperar um pouquinho. Ele paralisou para vocês também? Sim. Presidente? Vamos encerrar. Já. Gente, eu quero agradecer a toda a nossa turma. Anitta, Rodrigo, Renato, Celso, Elisângela, doutora Alcione. Obrigado. Daniele, faz tempo que eu te vejo. Obrigado por todos. Obrigado, Eunice. Só vamos esperar mais um pouquinho. Às vezes ele quer entrar de novo, né? São problemas da internet. Isso é natural. Eu acho que a Eunice quer falar e a Juanita pediu bom também. E a Alcione. Vamos abrindo aí. Pode falar, Eunice. Precisa liberar o som, Eunice. Não estou escutando. Tem como você falar. Agora, Eunice, está liberado. Agora sim. Bom, agradecer, né, essa comissão maravilhosa do direito imobiliário, com o doutor Pedro, o doutor Daniel, doutora Fanita, Elizabeth, Rodrigo e todos os demais, Daniele também, que contribuiu bastante como aí no controle das gravações do Facebook e de outros itens. E também o doutor Rubens do Carmo, foi excelente hoje, assim, matéria que, assim, muito atual, que nos poderá beneficiar a advocacia. Todos bem-vindos, doutor Daniel, doutor Celso, doutor Quinteiro, doutora Patrícia, doutora Simone, doutor João Quinteiro, todos que estão presentes, agradecer a presença, gratidão de ter vocês todos conosco na OAB Itaquera. Quando tudo passar, realmente nós vamos ter uma grande homenagem para nós mesmos, que estavam tão distantes e tão perto, né? Muito obrigada e bom dia para todos vocês. Bom dia, Eunice. Anitta, quer falar? Não, na verdade era mais para expressar emoção, né?
A palestra foi excelente, agradeço a participação de todos aqui envolvidos, né? E é isso, obrigada mesmo. Obrigado, gente. Eu Rodrigo. vou parar a gravação. Rodrigo, Rodrigo? Fala, Rodrigo. Opa, bom dia a todos. Com saudade de todos aí, né? De estar fisicamente com vocês aí da comissão. E parabenizar mais uma vez aí a todos, né? A equipe da OAB de Itaquera, a comissão, aos demais advogados que participaram aqui. Doutor Renato, doutor Alcione também, doutor Celso. E é isso. Vamos embora aí para o próximo café. Obrigado, gente. Mais uma vez. Parabéns a todos. Parabéns. Vou encerrar a gravação. Abraço. Abraço a todos. Parabéns, doutor. Bom dia para vocês. Fala, Quinteiro. Presidente. Oi, pode falar.